Olá, Tomás, estás bom? Olá André, viva, como estás? Viva. Tudo bem? Boa noite a todos. Estou a entrar aqui de rompante, pá, sem fazermos preparação. Ok. Boa noite, não sei se conseguem ouvir-nos e falar, imagino que sim. Se o André consegue. Sim, sim, Tomás, boa noite. Olá Chantal, estás boa? Está tudo, vou ligar momentaneamente a câmara aqui. Estava a Olá, segurar a narigueta. bem-vinda. Obrigada, Tomás. Tantas faltas de presença que eu já te marquei nos últimos meses. Ui, já reprovei por chumbas. Já chumbei por faltas, Ainda não, perdão. mas já estiveste mais longe. Já, exatamente. Bem-vinda Chantal, bem-vindo a todos. Obrigada. Muito bem, meus amigos. André, olha, agradeço-te imenso. Eu sei Olha, que sou um essa chato, onda. pá. Há uns meses que eu ando a chatear-te para te trazer aqui ao meu sótão, pá, virtual. E É um olha, sótão mesmo, realmente. é mesmo um sótão, pá. Aqui em casa não tenho outra possibilidade de fazer filosofia, tenho que me enfiar no sótão, pá. Lá para baixo é outro ambiente, pá. Deixa-me só ir. 3 cães, 3 gatos, 2 filhos, pá. Deves compreender, não é? É a vida, é a vida. A vida boa. É assim, preenchida. É isso, é isso, é isso, é isso. Olha, deixa-me só abrir aqui. Nós estamos a transmitir, eu estou aqui a fazer uma experiência de transmissão para o Instagram, aqui com o meu telemóvel lá à frente, não sei se isto vai resultar, e estamos a gravar, portanto as pessoas sabem que isto está a ser gravado, e depois vai ficar disponibilizado o nosso diálogo no site da... Já estás a pentear. É o reflexo. É o Exato. reflexo. E também vou divulgar aqui no Facebook, portanto isto fica depois fica disponível. Se dissermos muitos disparates, eu prometo que edito, nunca foi necessário fazer isso, não vai ser de certeza. Vou só abrir aqui a transmissão ao vivo e depois começamos, está bem? Ok. Ok, acho que já está. Falas-nos da Covilhã, certo? Não, estou em Lisboa. Estás em Lisboa, ok. No fim de semana estou em Lisboa. Ok, tu dás aulas na Universidade da Beira Interior, não é? Sim, sou lá professora há 20 anos. Há 20 anos já? Sim. Boa. E já tens que pôr as correntes para a neve ou ainda não é preciso, pá? Não, há cada No vez menos carro. neve. Há cada vez menos neve. É muito raro. Está assim? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Ok, isto foi abaixo um bocadinho. Olha, estava-te a perguntar se já tens que pôr as correntes no carro para a neve ou ainda não, pá? Eu estava a dizer que não é necessário. Enfim, de certo modo, vai nevando cada vez menos, não é? Com as alterações climáticas, e é raro nevar na Covilhã, é muito raro. É? É. Uma vez por ano, e é uma neve que pega pouco. É. Olha, pá. Pronto, André, vamos começar. Ok, vamos lá. O livro que eu sugeria para começarmos a nossa conversa é este aqui, não é? E se parássemos de sobreviver. Eu, se não te importas, vou ler uma pequenina introdução que tu fizeste. Portanto, o livro é em homenagem aos teus pais, não é? E é um episódio giríssimo aqui, logo no início do livro, na introdução, que eu acho que pode ser uma porta de entrada interessante para a nossa conversa, que é o episódio do relógio, não é? Lembras-te bem? E é assim... aos meus pais, reformados felizes, para lá caminhamos, não é? Esperamos também. Aos reformados, de certeza, felizes já não. O meu pai sempre usou uns relógios, peças de joia, mas dispositivos muito fiáveis que duravam décadas. Há não muitos anos, já reformado, ofereceu-me o seu melhor relógio, muito porque julgava conhecer o que para ele significava, mas estava parte enganado. Verdadeiramente só passado algum tempo atenção deste presente do meu pai. Numa conversa em tempo de férias minhas
livro pronto, contou-me, meu pai, que no seu primeiro dia de reforma decidira tirar o relógio do pulso, guardá-lo na gaveta e que desde então nunca mais usou o relógio. Só nesse momento percebi que me passava o sentido do que fora para ele a vida de trabalho. Sobretudo, passava-me o sentido da questão que se pensa neste pequeno livro. Achei giríssimo, interessantíssimo este episódio. A ideia do teu pai reformar-se e largar quase como uma grilheta que o prendia ao mundo do trabalho, não é? E se calhar esse episódio, pelo menos é o que apontas aqui, fez-te perceber uma dimensão que estava presente neste livro, imagino que não oculta, mas tornou-se se calhar mais óbvia. Mas qual é então para ti essa questão do tempo que te escapava, ou esse sentido do tempo e que percorre este livro e o outro que falaremos assim também seguramente? Qual é essa questão do tempo? Sim, bom, antes de mais, boa noite e boa noite a todos os presentes. Pois bem, e obrigado pelo convite, Tomás, para estar aqui contigo e convosco. Pois, efetivamente, essa história, como eu conto, e acabaste de a ler, veio ao encontro daquilo que eu tinha pensado no livro, e de certo modo é quando eu já estou a fechar o livro e estou em revisão de provas que me apercebo desse aspecto e que acabou por ser bastante feliz, porque de facto é sempre bom a gente compreender melhor os nossos pais, e há ali um momento em que eu consegui compreender uma decisão do meu pai que não me tinha dito nada até então, não é? E a questão, enfim, acaba por ser estas contingências, não é, da vida, a questão começa a ser, de facto, uma questão mais profunda e que tem que transversal ao nosso tempo histórico, digamos assim, que é a maneira como vivemos o tempo, não é? Enfim, eu aponto pelo menos 3 características do tempo na modernidade tardia, ou nesta etapa final da modernidade que vivemos no nosso tempo contemporâneo. Estas 3 características são uma que é relativamente denotada por muitos autores, que é uma aceleração, não é? O tempo é vivido mais depressa. Ou seja, o tempo continua a ser o mesmo, o tempo passa da mesma maneira, mas a relação que nós temos com o tempo é acelerada. Procuramos que o presente passe mais depressa para dar-se lugar a outro momento presente e tentamos acumular a maior quantidade de instantes na mesma quantidade de tempo. E isto é a aceleração. Não é o tempo em si, obviamente, não é o tempo cronológico que acelera, é a relação que temos com o tempo. Claro, estamos sempre a falar de temporalidade, não é? Estamos a falar da relação humana com o tempo, não é? Ainda que depois as coisas misturam-se um pouco, porque também não é o tempo cronológico, mas é a representação do tempo cronológico. A primeira portanto, nota é essa, a aceleração do tempo social, que tem consequências. Uma das consequências é que quanto mais acelerados vivermos, portanto, nesta relação com o tempo em que procuramos fazer suceder o maior número, a maior quantidade de instantes na mesma quantidade de tempo, digamos assim, isto leva-nos a ter uma relação com o tempo em que estamos absolutamente colados a ele, não conseguimos estabelecer uma relação efetivamente com o próprio tempo. É um pouco como, é uma imagem que eu muitas vezes dou, um pouco como alguém que está a conduzir muito depressa e não consegue olhar para lado nenhum, tem que fixar os olhos simplesmente na estrada, não pode desviar o olhar para, portanto não se pode relacionar com a paisagem. Imaginem que a paisagem é o tempo, não nos podemos relacionar com o tempo quando estamos num modo acelerado. E, portanto, a relação com o tempo, efetivamente, torna-se uma não-relação. Isto cola-nos, digamos, quanto mais acelerados vivemos, mais vivemos colados ao instante presente, sem conseguir levantar o olhar sobre esse instante para, enfim, escrutinar um pouco o futuro, lançar um olhar mesmo fugidio ao passado e deixar o olhar errar. Solto, livre, o olhar livre, não é? Sobre o tempo. Portanto, não há relação com o tempo, há simplesmente uma colagem, uma coincidência com o tempo. E isto é complicado, porque quando nós vivemos de uma maneira absolutamente coincidente com o tempo, paradoxalmente, a aceleração leva-nos a uma situação de não mudança. Ou seja, numa circunstância de relação acelerada com o tempo, em que estamos completamente colados com o tempo, não somos capazes de fazer mudança. E, portanto, a aceleração parece um regime de mudança
muito rápida e que acontecem muitas mudanças, mas na realidade nada está a mudar. Na realidade nada está a mudar. Está-se a repetir um ciclo, digamos assim, sem que haja efetivamente condições de mudança. André, consegues exemplificar essa na mudança? Outra com algum episódio, algum que nos faça perceber o que é que queres dizer com isso na nossa vida, se calhar algum exemplo que ocorra. Sim. Não, basta pensar, mesmo do ponto de vista epocal, temos pequenos ganhos que conseguimos em termos de incremento de velocidade, de relação com a internet, com uma série de bens, mas não temos depois, efetivamente, mais do que essa forma muito acelerada de, enfim, digamos assim, de substituição de algo pela próxima novidade. É um pouco como se houvesse um paradoxo entre novidade e novo, e haver algo novo, efetivamente. É um pouco como irmos ao supermercado e termos uma grande diversidade, mas mais ou menos sempre do mesmo, e não haver, de facto, mudança de paradigma, por exemplo, mudança histórica. Reparem, Tomás, nós vivemos em tempos acelerados, em que vemos todos os dias coisas mudarem, em termos de facto, de inovação tecnológica, enfim, nova geração do último do telemóvel, quer dizer, temos gerações de telemóveis que sucedem umas às outras muito rapidamente e que, no fundo, todas elas duplicam e triplicam a potência da geração anterior, por aí fora. Mas, efetivamente, ao mesmo tempo, não acontecem mudanças, por exemplo, na maneira como nos relacionamos com o mundo. E, por exemplo, do ponto de vista daquilo que é a situação dramática que estamos a viver, que é justamente um comboio rapidíssimo a avançar sem que consiga mudar de direção, sem que consiga alterar de maneira alguma uma direção que, no fundo, enfim, não querendo ser catastrófico, mas nos abeira da catástrofe rapidamente. Ou seja, o que acontece? É uma espécie de ilusão na nossa relação com o tempo, esta de que temos muitas novidades, muita sucessão do instante presente pelo próximo instante presente, muita quantidade de inputs, digamos assim, de estímulos, resulte efetivamente em experiência poderosa, rica e transformadora e que conduza à mudança. É um pouco isso. E o nosso tempo histórico realmente, se nós, repara, muitas dessas questões que hoje em dia se levantam, por exemplo, sobre matérias ecológicas ou sobre os problemas do crescimento económico, eram levantadas há 50 e há 60 anos atrás. Já havia literatura, já havia intervenção bastante significativa a levantar este tipo de problemas. Ora, numa época tão acelerada, como é que 60 anos parece que não tiveram efeito? Efetivamente, parece que estamos aqui a patinar, de alguma maneira, num mesmo tempo. É uma espécie de, enfim, aceleração que justamente não produz mudança, não é? André, mas pronto, este é só o primeiro aspecto, pois há mais dois. Quando tu falas em nós, não é? Há uma generalização, claro que sim, não é? Mas repara, partimos do exemplo do teu pai, não é? E o teu pai viveu esse mundo acelerado e viveu o mundo do trabalho representado pelo relógio, mas ele conseguia, mesmo antes de ser reformado, tirar o relógio, digamos assim. E depois chegou uma fase da vida dele em que tirou definitivamente o relógio e, como tu dizes, é um reformado feliz. Portanto, essa condição que tu dizes, além de ser uma generalização, poderá não ser tão catastrófica ou pessimista quanto me parece quando eu te leio ou quando te estou a ouvir aqui, não é? Porque muitas coisas boas vieram com essa aceleração e com essa nossa vivência dessa aceleração. Não é? Pois é, mas o mundo está em estado
pré-apocalíptica, a não ser que tu beneficies daquela relação com a ciência e com a tecnologia de uma fé absoluta e que esperes que encontres sempre soluções para o que está a acontecer. Mas, efetivamente, neste momento, tudo o que a gente consome é muito acima daquilo que é sustentável pelo planeta. E há ciência feita sobre isto, e não há mudanças acerca disto, não é? Eu não estou a fazer uma generalização, desculpa, há uma diferença muito grande entre estarmos a falar em termos individuais. De facto, a porta de entrada foi um exemplo do meu pai, mas isso é uma mera ilustração. Eu estou a falar de um fenómeno que efetivamente é local, quer dizer, estas tendências não são generalizações, resultam de fenómenos políticos e económicos de grande escala e não é simplesmente o resultado agregado de decisões individuais. Aliás, só isso levantava imensos problemas do ponto de vista, logo do ponto de vista de análise. Quer dizer, portanto, o que eu estou a falar é, de facto, de uma tendência que está bastante bem estabelecida de aceleração do tempo social. E eu dou exemplos no livro, por exemplo, um exemplo que eu dou, não no primeiro livro, mas no segundo livro, até uma história engraçada. Eu espero que estejam a ouvir. Ok. É uma história engraçada que é a seguinte. Eu disse que, bom, há certas atividades que não aceleram no primeiro livro. E diz, por exemplo, a interpretação de uma composição musical. Pronto, em princípio, se vamos tocar Bach, não vamos acelerar a interpretação do Bach. Pois não é que alguém me veio dizer, não. Há um estudo que já demonstrou que mesmo a interpretação de obras, enfim, obras clássicas, de repertório, pronto, clássico, que em princípio será bastante, enfim, estável, digamos assim, dá para não usar outro termo, não é? Mesmo este tipo de interpretação acelerou. O repertório de Bach passou a ser tocado uns tantos frações de tempo mais rápido, não é? E há estudos, por exemplo, na cultura popular, na cultura pop, na música pop, em que a média de duração das canções diminuiu para ouvirmos mais depressa, ou seja, mais em menos tempo. Outra coisa no cinema, também um aspecto de cultura bastante importante, e de cultura mais popular, o tempo médio de plano, não é? Diminuiu, ou seja, cada plano, em média, naturalmente, isto estuda-se, em média, diminuiu. E é um bom exemplo, o caso do cinema é um bom exemplo porque dá conta do seguinte, dá conta, para já, da aceleração, ou seja, eu ver mais em menos tempo, não é? Ver nos mesma fração de tempo objetivo, eu vejo mais planos, não é? Mas significa outra coisa, é que quanto mais planos eu estou a ver ali, eu na verdade tenho a minha atenção refém e raptada pela sequência. Eu não posso perder o meu olhar em plano nenhum. Eu não tenho tempo para me perder num plano. O meu olhar é completamente conduzido e dirigido pela própria sequência, não é? Ora, enfim, há inúmeros exemplos que atestam esta aceleração do tempo social, não é? Há imensos exemplos. E naturalmente, eu não sei se o nosso Tiago, o nosso Tomás está online, porque ele desapareceu na brinca. Não, já estou aqui. Está aqui. Aqui. Mas, portanto, estava a tentar responder-te, não é? Que há imensos exemplos do cotidiano, digamos assim, social, e que estão atestados, quer dizer, que dão conta desta aceleração da relação que temos com o tempo, digamos assim. É claro que eu tenho uma teoria depois sobre isso, e que se prende com o capitalismo, não é? Que se prende com, digamos, uma espécie de, digamos, a expansão necessária que o capitalismo precisa de fazer, e que no tempo do meu pai, talvez, ainda não fosse essa tão claramente do tempo, mas era do espaço, digamos assim. Era preciso ganhar novos mercados, expandir, ou, enfim, levar o mercado a todo lado, a teoria do mercado único, o mercado global, podemos ter tudo ao nosso dispor, independentemente da distância a que estamos, quer dizer, tudo isto releva uma hubris, não é? uma soberba na relação com o espaço. Mas precisamente aconteceu o mesmo com o tempo. Aconteceu o mesmo com o tempo, que é... há uma forma de também crescer, digamos assim, que é tentar
acelerar o ciclo económico de produção e consumo, não é? Portanto, a obsolescência planeada dos nossos telemóveis, dos nossos automóveis, de todos os itens que consumimos e para os quais estamos disponíveis para, enfim, fazer investimento essa obsolescência planeada, no fundo, é uma componente desta aceleração. E eu vou mais longe e digo que o próprio presente, por exemplo, nas nossas redes sociais, tende a ser vítima também desta obsolescência planeada, digamos assim. Nós precisamos que a atualidade seja substituída logo por outra atualidade, e por outra atualidade, e por outra atualidade, pois cada atualidade é uma montra consumível e funciona como um mercado. E, portanto, o tempo, de certo modo, está mercadorizado e está, digamos, a sofrer estruturalmente pelo facto de ser, digamos, absorvido pela própria lógica da reprodução do capital. E, portanto, basicamente este o ponto relativamente à aceleração. Olha, há duas ideias feitas que tu queres logo desfazer neste primeiro capítulo, que está disponível, que tu simpaticamente tornaste disponível podem aceder no nosso site, mas é o primeiro capítulo deste livro, do E se Parássemos de Sobreviver, e há duas ideias feitas que tu queres desfazer. Uma delas entra por aí, pela questão do capitalismo, se calhar muita gente aqui está sedenta de entrar por aí, porque é aquela ideia isco, não é? Aquela ideia fácil, que toda a gente tem alguma coisa a dizer sobre o capitalismo, ou contra ou a favor. Antes de irmos aí, eu sugeria só gastarmos um bocadinho mais de tempo na questão do tempo e talvez ir a outra ideia feita que tu queres fazer, que é a questão da sobrevivência. Há aqui uma série eu chamei-lhe, não leves a mal, pá, mas chamei-lhe antinomias baratas, não por serem baratas, fáceis, mas por causa do autor André Barata. Nós que temos o nome de animais estamos habituados a ser de alguma forma, eu sou carneiro também, por isso, eu sei que ganhamos um certo sentido de humor, ou somos obrigados a ganhar um certo sentido de humor em relação a isso, e eu chamo-as antinomias baratas, as tuas antinomias, não é? Que é um bocado a chave que eu usei para perceber os teus livros, não é? Uma delas é essa, é o tempo cronológico e o tempo social, e é o teu diagnóstico, não é? Mas depois tu avanças um bocadinho mais e propões algo, não é? Depois uma paragem do tempo, não é? Isso que já lá vamos. Mas há outra antinomia muito interessante que está também nesse... Já agora, as outras era viver, sobreviver, ligado, desligado, ligado ao teu segundo livro, a velocidade e a paragem, o sentido e o não sentido, a atomização e a comunidade, o individualismo e o comunitarismo. Pronto, são as chaves que eu encontrei para tentar perceber os teus livros. E um deles, muito interessante, é a questão da vivência e da sobrevivência. E uma das ideias feitas que tu dizes que queres desfazer é a de que nós já nos livramos da lei da sobrevivência. Isto parece um bocado provocador, não é? Porque nenhum de nós anda aqui a fazer fogo e a ter que lutar para ganharmos o nosso jantar de hoje à noite, não é? Portanto, todos damos por assumido que já vencemos, pelo menos aqui no mundo ocidental, essa luta pela sobrevivência. Tu dizes que não, que essa luta ainda está de pé, não é? Não sei se queres aprofundar um bocadinho por aí. Sim, deixa-me só dizer ainda as outras duas coisas sobre o tempo, senão perdemos o fio à meada. Força. Eu vou logo aí. Portanto, a primeira é que o tempo tornou-se um tempo acelerado. E não sou só eu que digo isto, há muitos autores que dizem isto, há um em particular, o Artmut Rosa, que tens destacado bastante por caracterizar a aceleração como a categoria fundamental da modernidade. A outra ideia é que o tempo se tornou abstrato. O que é que significa? Significa que se tornou um tempo, e isso já é a nossa representação, é a nossa própria representação sobre o tempo que o representa como um tempo abstrato. O que é um tempo abstrato? Bom, é na verdade algo que eu abstraio do tempo vivido concretamente e depois reifico, tomo como uma coisa. O tempo, por exemplo, do Newton, é um tempo que é uma grandeza matemática. E ele mesmo diz lá nos princípios, na filosofia da natureza, né, que o tempo é uma grandeza matemática com uma necessidade matemática. Ou quando pensamos, por exemplo, no tempo do Kant. O tempo do Kant é um transcendental, né? É a priori, é uma condição a priori. Ou seja, as figurações do tempo na modernidade são de um tempo que não se deixa tocar pelo mundo. É um tempo que mede o mundo. É um tempo que enquadra a experiência do mundo. Mas ele propriamente não tem relação com o mundo.
E isso, por exemplo, é muito interessante, porque depois, do ponto de vista político, esta concepção abstrata do tempo tem consequências. É quando há uma revolução, a primeira coisa que as pessoas fazem, os revoltados fazem na revolução, é tirar pedras aos relógios das igrejas, é mudar o calendário, porque precisamente desse tempo abstrato pode-se esconder, na maior das neutralidades aparentes, uma forma de dominação. Não é? E a terceira ideia é um tempo sem fissuras, que é uma coisa que a mim me deixa particularmente preocupado, e é onde eu tenho a modéstia ou a imodéstia de achar que fiz um contributo meu mesmo. Não é? A caracterização do tempo sem fissuras é a ideia de que o tempo da economia, o tempo com que nós medimos as nossas dívidas, os nossos créditos, o tempo em que acumulamos juros, é um tempo sem fissuras, é um tempo que não tem entropia, é um tempo em que nada se perde, é um tempo que corre numa continuidade que não permite a fissura. E isto é terrível, porquê? Porque deixa de haver o espaço para o presente. Deixa de haver o espaço para romper o presente no tempo. O presente que é, na verdade, não é o nosso presente, somos nós aqui, por exemplo. Não é? Simplesmente, num tempo sem fissuras, nós, no fundo, não somos mais do que o efeito das causas históricas que nos levam a este estado de coisas. E, portanto, o tempo económico é um tempo que, enfim, traz estas dificuldades e que se traduzem depois em desigualdade, em problemas gravíssimos do ponto de vista da justiça intergeracional e, por isso, obrigam a politizar o tempo. André, o que é que seria uma fissura no tempo? O que é que entenderias por isso? Uma coisa muito simples, por exemplo, taxar não é? Heranças. Ou, por exemplo, introduzir um rendimento básico incondicional, como eu escrevo lá no livro, demoradamente, são formas que, digamos, de pôr água no vinho, não é? Aguar o vinho, de restabelecer um certo começo, a possibilidade de um começo. E esta fissuração do tempo é absolutamente crucial para que possamos ser soberanos do nosso tempo, para que possamos ser contemporâneos verdadeiramente, e não sermos simplesmente as pessoas que estão a tentar sobreviver diante daquilo que vem de trás. Pronto. Precisamente, agora, deixa-me só... eu ia tentar ir ao contra da tua dúvida sobre a sobrevivência. Não, mas antes disso, só tentar ver se eu percebi essa ideia. O facto de eu, hipoteticamente, não é, eu ser alguém que herdou um determinado património, uma determinada educação, por aí fora, eu beneficio isso exatamente porque vivo num tempo sem fissuras em relação ao passado e àquilo que foi construído pelos meus anteriores, não é? Pelos meus antepassados mais próximos, meus pais, meus avós, e depois passarei isso aos meus filhos. Portanto, é essa não fissura que tu achas que de alguma forma é pouco benéfica, não é? Se não, quer dizer, é o tempo económico que subjaz a isso, e depois, enfim, tu podes ter, até podes ter alguma taxação, alguma taxa, né? Por exemplo, no caso português não tens, quer dizer, tens um imposto, mas depois há uma isenção. Eu sou frontalmente e politicamente contra, eu luto politicamente contra o facto de, sei lá, alguém que herde 1 milhão de euros, digamos assim, não pague por ser pai, ou por ser filho, ou por ser neto, enfim, não tenha que pagar enfim, o suficiente para que possamos conceber que há uma fissura nessa continuidade, não é? O RBI parece-me ser outra forma, claramente, não é? Quer dizer, é uma forma de igualização que, enfim, permite, de algum modo, fissurar a continuidade que vem de trás, não é? Por exemplo, quando pensamos, mas podemos não pensar em termos individuais, podemos pensar em termos de Estados. Não é? As dívidas perpétuas dos Estados, não é? Quer dizer, como assim? Como assim? Os founders, não é? Os fundadores nos Estados Unidos da América, não é? Não sei qual deles é que era, os pais fundadores, mas eu não sei qual deles é que era, se era o Madison, enfim, um deles, provavelmente ele, mas não tenho a certeza se seria ele, mas dizia, bom, uma Constituição não deve ter validade maior que uma geração.
Ou seja, na geração seguinte deveria haver uma nova Constituição. 20 É claro anos. que isto seriam uns 20 anos ou 22 anos, não sei o que. Agora, enfim, não vim preparado para falar disso, não é? Mas isto é verdade, quer dizer, o que eu estou a dizer. Bom, eu estou a dar um caso extremo, mas a situação em que nós estamos é o caso extremo oposto. É o caso extremo oposto. Podemos ter uma dívida, por exemplo, a dívida do nosso país pode durar 1000 anos, perfeitamente. Não há questão nenhuma. De acordo com o modelo económico em que nós vivemos, vigente, pode durar 1000 anos. Quer dizer, os meus trinetos, ou os meus decanetos, podem estar a ter que pagar dívidas que foram assumidas na minha geração. Quer dizer, ora, é este tempo que não solta, não é? Que não abre e que não recomeça, que está em causa. Isto levanta imensas questões. Por exemplo, a Hannah Arendt, não é? Justamente falava que a natalidade, o nascer, era a categoria fundamental da ação política. Uma pessoa não é ator político se não puder começar uma nova sequência, digamos assim. E, portanto, do ponto de vista político, é evidente que um tempo sem fissuras é um tempo de dominação, é um tempo que domina. Portanto, um tempo sem fissuras, um tempo abstrato, um tempo acelerado, são categorias de um tempo que, a meu ver, constituem um sistema de dominação social. Não é político, no sentido de haver aqui um regime político, é uma dominação social. É uma dominação social. E depois se sente de muitas maneiras. Sente-se no trabalho, e daí o exemplo do relógio que eu dei do meu pai, não é? Sente-se de muitas maneiras, sente-se na maneira como nós nos vamos relacionando, de uma forma cada vez mais levada até ao burnout, não é? Para falar de um exemplo de um filósofo coreano, não é? O Byung-Chul Han, não é? Somos levados a uma sociedade do cansaço, uma sociedade que está completamente, digamos, acelerada, esgotada e incapaz de agir contra, enfim, o seu próprio iminente risco de colapso. Eu acho que essa pode ser uma ligação interessante para o tema da sobrevivência, então, não é? Tu dizes que não nos libertamos da lei da sobrevivência, não é? O que eu acho é isto. Há uma espécie de mimetização da natureza na ideia de que devemos estar a sobreviver. Devemos estar a sobreviver. E, na realidade, não importa o que nós consigamos mobilizar do ponto de vista de progresso, de desenvolvimento, que não saímos nunca da situação de estarmos a sobreviver. Sei lá, um exemplo muito simples. A automação da produção económica, não é? Ela era uma boa oportunidade para justamente libertar tempo de lazer para os trabalhadores, digamos assim, terem mais tempo de lazer, diminuir a sua jornada de trabalho. Na verdade, a automação, em vez de se constituir como uma oportunidade de libertar as pessoas, digamos assim, que estão a trabalhar para período de lazer, para outras atividades criativas, que não estejam dominadas pela necessidade de sobreviver, em vez disso, acicatou a lógica de sobrevivência. Porque imediatamente a pessoa vê o seu posto de trabalho ameaçado, porque há uma máquina que concorre com ela, porque é preciso incrementar a produtividade, porque do outro lado há uma máquina que muito rapidamente ultrapassa a produtividade do trabalho humano, e por aí fora. E portanto o que acontece? Acontece que há uma espécie de armadilha em que estamos socialmente, e eu quando digo estamos, estou a falar dos países que estão sob um desenvolvimento económico, enfim, regido por esta lógica capitalista, liberal, global, basicamente, tirando pequenas coisas que vão surgindo, é isto que está no planeta, não é? E em todo este quadro hegemónico, digamos assim, à escala global, económico, o que nós temos é então a necessidade de todos nós estarmos a sobreviver. É claro que a gente podia dizer, mas eu posso deixar de sobreviver. Mas o problema é que esta decisão não pode ser individual, tem que ser uma decisão política, tem que ser uma decisão coletiva. Se eu me encostar e disser, bom, olha, eu agora vou produzir menos artigos e menos trabalhos e vou dar menos aulas, que enfim, é a área onde eu trabalho. Não é? Se eu fizer isso, evidentemente sou penalizado rapidamente. Não é? A única forma de não ser penalizado é se agregadamente houver um movimento que diz, não, nós concertadamente vamos abrandar. E aí sim, aí amparamos uns aos outros. Nós temos uma oportunidade de sair disso quando foi justamente aquela paragem forçada por via da Covid,
que aconteceu já depois dos meus primeiros 2 livros. Não é? E eu até tive algumas esperanças, olha, será que isto será uma boa oportunidade de pensarmos um bocadinho o que estamos a fazer? Acabou por não ser, acabou por ser um momento em que sustivemos a respiração, fechámos nas nossas casas e acelerámos ainda mais, mal pudéssemos ter capacidade de o fazer. Mas a verdade é que a armadilha é esta, o sistema social e económico em que vivemos, globalmente, hegemonicamente, induz a ideia de que todos nós temos que estar a sobreviver. Independentemente, aliás, da posição social em que estejamos. Mesmo quem está numa posição relativamente elevada da sociedade, se não quiser perder status, tem que estar a lutar, digamos assim, tem que estar em luta de sobrevivência. Ora bem, a meu ver, e depois naturalmente tenta-se naturalizar isto, tenta-se dizer, bom, isto é como a natureza, no fundo, é a sobrevivência, é assim, é a lógica da coisa. Pois bem, mas é que a natureza dá-nos exemplos muito diferentes, dá-nos exemplos de cooperação, dá-nos exemplos de, na verdade, de diversidade, de diferença, de convívio, de formas muito diferentes que fazem ecossistema, e precisamente o que nós temos com esta lógica de sobrevivência é, na verdade, digamos assim, uma progressiva eliminação de toda a diferença, de toda a possibilidade de termos, digamos assim, nichos, termos, enfim, tudo aquilo que seria normal compreender de um ponto de vista mais ecológico, porque realmente numa lógica de sobrevivência forçada, digamos assim, todos nós somos conduzidos a ter que assumir o mesmo modo, o mesmo regime de existência. Voltando ao tempo, eu sei que estou a falar há muito tempo, só para dizer isto, voltando ao tempo, é um pouco como se nós tivéssemos uma possibilidade de viver o tempo no globo inteiro, que é dada pelos relógios, naturalmente, e pelo mercado. Não conseguimos conceber outras formas de temporalidade. Um tempo mais lento, um tempo que às vezes é acelerado, mas às vezes um tempo que é mais lento, um tempo que possa ser mais cíclico, quer dizer, de certo modo, como a extinção das espécies, estás a ver? Há uma extinção da diversidade de temporalidades, de espacialidades, tudo como se fosse apenas um tempo e um espaço abstratos que servem perfeitamente à circulação deste grande monstro de produção consumista e produtivista, que no fundo alimenta-se a si próprio, porque precisa de se alimentar a si próprio, porque está sempre em desequilíbrio, e que vai comendo tudo, vai comendo todos os recursos, e entre os recursos que vão sendo comidos, nós somos um. Nós não somos realmente os grandes sujeitos do processo, somos muito mais consumidos pelo próprio processo. E não há grandes culpados nisto. Isto é sistémico. Eu não acho que seja o Bill Gates ou qualquer outro grande magnata o responsável por isto. É sistémico. Tem que ver com a própria lógica do sistema, que é muito simples, mas tem que ser realmente denunciada e tem que ser combatida agregadamente, não é? De outra maneira, ninguém se consegue libertar. Pronto, era aí que eu queria também colocar uma questão, um comentário. É essa ideia de, primeiro, de que isto é fruto de uma série de escolhas individuais, não é? Portanto, as coisas estão como estão e o diagnóstico é feito por ti. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, de outros autores, como falaste há pouco, do Byung-Chul Han, não é? Que eu e uns amigos meus aqui da Academia do Diálogo, o David está ali, temos falado e temos abordado alguns livros. Ao contrário dele, ou em complemento a ele, eu acho que tens uma abordagem interessante porque tu procuras, além do diagnóstico, procuras dar uma solução e uma resposta que eu não encontro, pelo menos, de forma explícita nos livros do Byung-Chul Han. Acho muito interessante que a tua resposta não podia ser mais radical e tu próprio adjetivas dessa forma que tu dizes. O mais revolucionário a fazer agora é começar a parar. A minha questão era essa. Deixa-me tentar arranjar aqui uma imagem que eu há pouco, a propósito deste diálogo, voltei a reler um livro do Kundera, que é A Lentidão, não sei se conheces. Não é? Aquela imagem logo no início em que está um homem com uma mulher num carro e atrás dele vem um motociclista a toda a velocidade. Não é? Então os dois a uma certa velocidade, portanto há velocidade nos dois.
mas enquanto o homem está com a mão na perna da sua mulher e está a viver um momento de contemplação e de lentidão, o motociclista vai a toda a velocidade. Eu usei esta imagem para quê? Qual será a solução? Parece-me que para ti a solução é todos pararmos. Para a moto, para o carro, não é? Portanto, tu dizes, revolucionário fazer aqui a parar. E político, tu dizes que há uma ação política concertada para fazer isso. A outra via será, assumindo que o diagnóstico é esse e é pessimista e é mau, a outra via será a via individual. Eu consigo parar, ou pelo menos consigo encontrar alguns momentos de paragem. O homem no carro estava à velocidade do motociclista, mas estava num momento subjetivo mais lento. O teu pai tirou o relógio, não é? O teu pai reformou-se e tirou o relógio, e é um reformado feliz. Portanto, porquê é que tu segues essa via mais radical, mais política? Parece que é realmente a mais viável, a mais eficaz. A mim parece-me um pouco utópica, não é? E parece que a via individual será mais virtuosa. Vou fazer um comentário e depois um esclarecimento. O comentário é este. Não, eu acho que precisamente ficarmos na perspectiva que as escolhas individuais de parar é que vão mudar alguma coisa, isso é que para mim é utópico. É utópico. A perspectiva política tem que sempre pôr de um ponto de vista que não é o ponto de vista ético, não é o ponto de vista da nossa relação individual, privada, com o mundo e dentro das opções. É precisamente aquilo que a montante permite essa. Porque, evidentemente, qualquer pessoa larga o relógio se tiver a oportunidade de o fazer. E construir a oportunidade de o fazer é um trabalho político. E esse é um trabalho geral. Não é? Para muitas pessoas... Enfim, o meu pai teve muita sorte, efetivamente. Para muitas pessoas não é possível nunca ter essa escolha individual. Não há escolhas individuais num contexto social, há escolhas individuais dentro daquilo que é o enquadramento económico, social, político que se enquadra, não é? Se estiveres a falar com uma mulher, provavelmente ela nunca vai parar. Agora talvez já pare um bocadinho mais, não é? Mas fruto de muita luta política. Não é? Porque senão ficaria para sempre a tomar conta dos filhos e depois dos netos, e no trabalho da reprodução. Portanto, a primeira coisa seria esse comentário. A segunda coisa é um esclarecimento. Eu, quando digo parar, no fundo é como abrir um leque. É abrir todas as possibilidades de ritmos. Pode haver também rápidos. Mas, no fundo, é libertar-nos de estarmos na tensão da aceleração. Que este é um único ritmo. É um único. E que é levado sempre até o limite. No fundo, nós somos todos levados até o nosso limite. E ali para. Claro, porque senão temos um burnout. Mas isso chama-se explorar o recurso. Nós somos um recurso e somos explorados. E explorar o recurso significa levá-lo até o limite. Mas isso é no tal ponto único, de ritmo único, acelerado. Parar ou abrandar, no fundo, significa abrir o leque. Significa exatamente aquilo que tu dizias. Pode haver um momento em que estejamos, de facto, no tempo certo, estando acelerados. E noutros, estejamos no tempo certo, estando parados. Ou então, por exemplo, a questão do crescimento, para pensarmos não em termos individuais, mas em termos de países ou zonas do mundo, não é? Eu acho que nós não podemos continuar a crescer como temos estado simplesmente a fazer para resolver sempre os nossos problemas, que é, enfim, é a receita de desenvolvimento errado, porque nos leva a um cenário, de facto, de iminente catástrofe. Portanto, eu acho que temos que realmente, a certo ponto, pensar, olha, eu não posso ter tantos carros quanto tiveram os meus pais, ou os meus filhos não vão poder ter tantos carros como os que eu tive, eventualmente, ou telemóveis, enfim, vamos ter que, de alguma maneira, de crescer neste sentido. Não é? Mas eu não posso dizer isto a uma sociedade que está a sair da mais pura miséria, enfim, na África subsaariana. Não posso dizer isto. Eu tenho que permitir que cresçam. Não é? Portanto, os ritmos têm que ser diferentes. Aqui é uma questão ecológica, no fundo, não é? É pensarmos que há ritmos diferentes em função, de facto, de equilíbrios que têm que ser mantidos, não é? E também de justiça, enfim, que é outro aspecto. Mas, efetivamente, a ideia de parar é a ideia
é a ideia de nos restituir, na verdade, a relação com o tempo. Parar não é perder nada, é ganhar. É ganhar. É ganhar. Parar é restabelecer uma relação soberana com o tempo. Ou voltando àquela imagem que eu dei inicialmente. Vamos num carro muito acelerados. Eu só consigo olhar para a estrada, para o risco do meio da estrada. Pouco mais. Vamos mais devagar, numa estrada municipal. Eu aí posso olhar para o meu companheiro do lado, ou a minha companheira do lado, posso olhar para trás, bom, dentro de certos limites, não é? Posso ver a paisagem, abrir janela, fechar a janela, e tenho uma relação com a paisagem. No fundo, o que eu quero dizer com parar é ter uma relação com o tempo, é restituir-nos uma relação com o tempo que tem sido subtraída progressivamente na modernidade, na nossa modernidade tardia, não é? Este tempo que estamos a viver. É isso. Seja pelo tempo sem fissura, seja pela aceleração, seja pelo tal tempo abstrato, nós, de alguma maneira, enfim, não temos relação com o tempo. O nosso tempo, ou é uma coisa muito poderosa, que está muito acima de nós, uma espécie de omnipotência sobre nós, não é? É o tempo económico, por exemplo, não há nada a fazer, ele está lá e temos que nos regular por ele, mesmo que as leis da física não estejam de acordo com ele, não é? Porque não tem entropia, e é uma espécie de caixa frigorífica, não é? Consegue manter, mas irradia para fora, os danos colaterais. O frigorífico também irradia calor, naturalmente, não é? Basicamente, o calor que nós estamos a irradiar é dano ecológico, por exemplo. Não é? E depois temos um tempo, que é o nosso tempo subjetivo, que é demasiado frágil, demasiado vulnerável. Portanto, a nossa relação com o tempo está assim. De um lado, é um tempo relativamente ao qual eu não tenho poder nenhum, sou completamente impotente porque é um tempo demasiado poderoso. E depois o meu tempo próprio, o tempo que eu vivo como meu, não é? É um tempo muito frágil, é um tempo que está muito agarradinho ali ao presente, que não consegue... Há muitos autores que falam disto, não conseguem, por exemplo, fazer aquelas decisões básicas relacionadas com a existência humana, como, por exemplo, eu vou viver... Imaginemos, se tiver saúde, 80, 85 anos, portanto, aí aos 30 eu quero casar, quero comprar uma casa, quero fazer um investimento, um empréstimo, quero tomar decisões que a esmagadora maioria das pessoas mais jovens que eu entraram no mercado de trabalho sem a possibilidade de tomar decisões dessa ordem porque não tinham, a não ser que tenham recursos originários dos seus pais, não têm, em grande medida, condições para o fazer. Não têm, porque não têm, vivem em precariedade, não têm estabilidade laboral que lhes permita tomar decisões responsáveis para 20 e 30 anos e por aí fora. E, portanto, a nossa relação com o tempo está assim, nesta esquizofrenia. É um tempo muito poderoso, relativamente ao qual não temos capacidade do fissurar, que é o tempo económico, e depois, por outro lado, o nosso tempo subjetivo é cada vez mais acelerado, mais fugidio, e o nosso espaço de soberania sobre ele vai comprimindo a quase nada. André, deixa eu ver se eu, numa imagem, consigo captar um bocadinho o que disseste e aquilo que eu tentei dizer há pouco. Se virmos de forma análoga a evolução capitalista, ou o progresso capitalista, chamemos-lhe assim, como um comboio de alta velocidade, a via individual que eu estava há pouco a apontar seria alguém que se fecha numa cabine e faz meditação, por exemplo. Okay? E se calhar aquele fenómeno recente que é o quiet quitting, não é? A desistência, como é que não sei a tradução, mas a desistência silenciosa, não é? Em que as pessoas conscientes de que estavam a entrar em burnout agora limitam-se não a desistir do emprego, mas a fazer o mínimo. Portanto, essa será um pouco a via individual. O que tu dizes é que isso não é suficiente, nós temos mesmo que abrandar o comboio, não é? Sim, mas esse fenómeno, eu acho que é um fenómeno já social, já o tomo, vamos ver, se tivermos um grande conjunto de pessoas a assumir socialmente o mesmo tipo de comportamento, isso começa a ser relevante, e começa a ser detectado e notado e comentado e pode ganhar expressão política. Eu acho que, aliás, este tipo de fenómenos têm que ser muito, muito bem compreendidos e até, de alguma maneira, acarinhados, não é? Percebendo os motivos que estão ali por trás. Aqui talvez seja importante dizer o seguinte, vamos lá ver, porque também eu penso que, quer dizer, a dominação pelo tempo não é uma dominação política, não é um regime autoritário, não é, embora diga ditadura do tempo, mas é uma ditadura social, é um sistema social que produz um esquema de dominação. Pronto. O que significa que se houver reações sociais
não é? Que também não estejam estabelecidas na forma política ainda, eu acho-as muito poderosas, acho-as muito relevantes, quer dizer, não é por uma ordem política que o comboio vai acelerado, é o próprio modelo de produção económica que fez com que assim fosse. E por isso é que eu acho que não há grandes responsáveis individuais pela situação. Não há um político ou um agente económico sequer, um sujeito económico que seja responsável pela situação. As grandes empresas também estão na mesma situação. Mesmo as empresas mais poderosas do mundo estão em estado de sobrevivência sempre, estão sempre a lutar por sobreviver. Portanto, está tudo ali. Não é? Está tudo debate sempre ao tal ritmo intenso, porque ou sobrevives ou morres. E é assim, o jogo é este. Portanto, eu não acho que haja um sujeito político ou um sujeito económico individual que esteja responsável pela situação. Acho que é um fenómeno de dominação social, não é um fenómeno de dominação política. Às vezes é importante até mesmo para distinguir o domínio da filosofia política e o domínio da filosofia social. Eu acho que tem muito mais filosofia social do que filosofia política, não é? E acho que as reações que vão surgindo, como essa do quiet quitting, não é? Justamente, e há outras, não é? São muito interessantes. Há outras pessoas que decidem viver em comunidades alternativas, não é? E que se agregam em conjuntos para poderem, de alguma maneira, terem amparo uns nos outros, mas que abdicam da loucura de passarem a vida toda a trabalhar, enfim, para este sistema que, no fundo, tem qualquer coisa de suicidário, quer dizer, e, portanto, eu compreendo bem esses movimentos e estou muito de acordo com eles. Aliás, se a gente pensar, por exemplo, noutros movimentos, a greve climática, movimentos, aliás, muitas vezes de gente muito nova, não é? Como a Greta Thunberg, gente muito nova, que ainda não está no sistema, digamos assim, e que reage. Como é que é possível não se fazer nada? É como aquela situação da pessoa que sabe todas as razões pelas quais não deve fumar, mas depois puxa do cigarro. Uma acrasia, não é? Uma acrasia, não consegue que as boas razões todas, que são mais que suficientes para, pelo menos por prudência, mudar qualquer coisa, não, pelo contrário, conduzem, enfim, a este descontrole total. André, não sei se há aqui entre nós bons acratas, sei que muita gente amanhã tem que trabalhar de forma mais ou menos automática. Eu pus aqui um tempo da nossa conversa e um tempo para a conversa com os nossos amigos. Portanto, este é o tempo dos nossos amigos. Quem quiser já sabe como é que isto funciona. Em princípio, nós todos aqui temos respeitado o tempo uns dos outros, até abrir o microfone e interpelar o nosso amigo André com o que quiserem, entre perguntas e comentários. São aceitos, não é? Estejam à vontade. André, tens aqui um concidadão aí da Covilhã, o JP. JP Pedroso? O então, JP Pedroso, exatamente. Vamos lá. Não, eu só estava a dizer que ele vive ao pé de ti. Mas ele tem algo a dizer de certeza. Mas não ando pela área da filosofia, estou em sociologia. Mas gostei muito de ouvir, antes de mais nada, até porque referiu muitas questões que são particularmente de natureza sociológica. Já agora, eu não queria Tomás, tu abriste a porta, entreabriste, à partida não era para falar. Deixa-me só dizer duas pequenas notas. Uma pequena referência de que, enquanto o André falava, eu estava-me sempre a recordar constantemente do filme do Charles Chaplin, que tem cerca de um século, o Tempos Modernos, em que mostra precisamente como o tempo dos indivíduos estão... nos tempos modernos, os indivíduos ficaram sujeitos a toda uma série de processos em que o tempo... as pessoas vivem em função do cronómetro, do tempo, do relógio, do tempo metrificado, em que têm que realizar tarefas de uma forma muito, muito acelerada. Portanto, acho que há muitas semelhanças, ou poderiam ser estabelecidas muitas analogias entre o filme Tempos Modernos do Chaplin e aquilo que estivemos a ouvir até agora. Pessoalmente, eu só manifesto uma pequena discordância quando
quando é dito que, de alguma forma, que não há propriamente responsáveis pela forma como as coisas estão a passar, eu não sou tudo menos adepto de teorias da conspiração, mas, em todo o caso, eu não diria que, não vou apontar o dedo a esta ou aquela pessoa, ou a esta ou aquela organização, mas, em todo o caso, na sociedade atual em que estamos submergidos, os indivíduos, os trabalhadores, o cidadão comum, não têm o mesmo poder, nem a mesma capacidade de alguma forma, influenciar a forma como o sistema funciona, o sistema económico em particular, do que as grandes organizações económicas. E, portanto, neste tempo de neoliberalismo e de capitalismo tendencialmente mais selvagem ou mais liberal, aquilo que se queira dizer, há responsabilidades a atribuir às organizações económicas e à forma como estas estão predispostas a impor a sua vontade aos cidadãos. E os cidadãos encontram-se numa situação de maior dependência ou de maior fragilidade ou vulnerabilidade, portanto, não estão numa situação de igualdade de poder em que podem pôr e dispor da mesma forma como essas grandes organizações. Em todo o caso, é bom ver que, como esse exemplo que tu deste há pouco, do quiet quitting, que é uma reação interessante dos tempos atuais, que de facto também me apraz registar. Mas pronto, não quero acrescentar muito mais, porque senão fica mais um pontinho para a minha fama e para o meu proveito de falar muito. Obrigado. Deixem-me, o JP Pedroso, não é? Não sei, eu trato por JP porque ele está cá escrito. É o João Paulo. João Paulo Pedroso fez muito bem fazer essa observação. De facto, vamos lá ver, o que eu quero dizer é responsabilidade sistémica. É evidente que temos responsabilidades todos, não, ninguém tinha responsabilidade, não é? Temos todos responsabilidade. E chamou a atenção para uma coisa que eu acho que é muito importante e que não foi conversada, que é a progressiva... o progressivo despoderamento, digamos assim, dos cidadãos na nossa contemporaneidade. Eu estou muito de acordo com isso, aliás, num dos meus livros eu falo também bastante disso, e de facto eu diria até mesmo que não é apenas enquanto cidadãos, é mesmo como sujeitos, digamos assim. A nossa posição enquanto sujeitos, não é? Sujeitos plenos da ação, está a ser debilitada. É uma espécie de, digamos, de diminuição da autonomia de cada um enquanto sujeito em heteronomias diversas, portanto, em que cada indivíduo, no fundo, se torna uma espécie de célula de um sistema. É muito curioso que as grandes críticas que o liberalismo fazia ao socialismo soviético, de alguma maneira aplicam-se hoje na perfeição ao modo como vamos progressivamente vendo a autonomia e a singularidade de cada indivíduo na sociedade contemporânea ser, enfim, desboroada. E, portanto, eu penso que isso acaba por ter consequências, de facto, na capacidade, na capacitação para a ação política. A acrasia, de facto, tem que ver também com isso, tem que ver também com, de facto, de estarmos cada vez menos crentes do poder que temos de mudar o que quer que seja. Isto depois traz consequências mesmo do ponto de vista da nossa convicção sobre a democracia, e se calhar por isso se explica também alguma evolução das democracias para democracias iliberais, democraturas e por aí fora, que são tendências, enfim, das últimas décadas. Mas pronto, mas isso, enfim, não fomos por aí, mas eu estou completamente de acordo com o seu comentário. E já vi que há aqui duas perguntas. Já era que eu ia. Nós costumamos favorecer quem se chega à frente e liga o microfone, mas sim, mas o julgo que foi o Rafael, não é? Colocou-te aqui. Rafael e Marília. Exatamente. A do Rafael é: será que era possível ilustrar melhor o modo alternativo de vivermos? Talvez dar um ou dois exemplos desse modo mais lento. O ponto fundamental é mesmo abdicar da ideia de que
estamos melhor se crescermos. A ideia é, não pensemos em crescimento em termos de quantidade, pensemos então, ou se quisermos manter a palavra crescimento, pensemos em crescimento em termos de amadurecimento de relações, digamos assim. O que é que significa? Significa, a proposta que eu faço no livro Cor de Laranja, que é o primeiro, não é? Olha, por exemplo, pensar o trabalho de maneira diferente. O trabalho humano, o trabalho que nós devemos querer como trabalho humano, isto não é só sociologia, é filosofia. O trabalho humano que nós devemos querer não é o trabalho que possa ser suscetível de incrementos de produtividade. O trabalho humano que nós devemos querer é o trabalho que resiste a isso, precisamente. É o trabalho, não é o trabalho de produzir mais itens em menos tempo, mas é o trabalho relacional. É o trabalho educativo, é o trabalho comunitário, é o trabalho criativo, é o trabalho que implica uma relação com outros, com a comunidade e com nós próprios. Isso é que deve ser o trabalho humano. E, portanto, quando temos automação, a automação deve servir precisamente o propósito de tomar o lugar do humano naquilo que o humano estava a fazer trabalho maquinal. Né? Eu não quero que a gente faça trabalho maquinal. As máquinas é que devem fazer trabalho maquinal. Disparate é isso, estamos a fazer trabalho maquinal. Disparate é isso, as pessoas estarem num call center o dia inteiro a fazer trabalho maquinal. Ou disparate é eu estar a produzir 50 artigos. Alguns colegas na área da gestão produzem 15 artigos easy por ano, ou 30 por ano, sei lá quantos artigos são. E depois usam os esquemas mais abstrusos para conseguir multiplicar como se fosse o milagre dos pães, porque precisamente aquilo depois não funciona com a condição de existência humana. O trabalho humano deve ser um trabalho temporal, um trabalho que não comprime tempo, não que se exprime no tempo. E isso é o trabalho criativo, é o trabalho relacional, é o trabalho comunitário, e esse trabalho não dá para comprimir. Temos que comprimir um bocadinho, mas não dá para comprimir muito. Temos que o manter. Portanto, esse é um exemplo de mudança. Aliás, é o exemplo, para mim, a meu ver, prioritário de mudança. O exemplo prioritário de mudança é nós termos uma relação diferente com o trabalho. Porque, na verdade, é no trabalho que nós estamos a contribuir para justamente tudo que funcione. Para usar uma porta de entrada nas os tais antinomias baratas que eu encontrei há pouco, é a questão ligação, desligação, não é? O ligamento, desligamento. Esse tipo de trabalhos liga-nos ao outro, liga-nos ao mundo. E o trabalho automatizado desliga-nos, não é? Exatamente. A ideia de ligação, aliás, tem dois sentidos, não é? Eu falei de desligamento em dois sentidos. Aqui, não é? É o segundo livro. Exatamente. Eu entendo por desligamento duas coisas. Entendo por desligamento um lado de separação, não é? Desligar no sentido de desligar, e um sentido de perder a consistência, digamos assim, como o ligar um molho, estão a ver? Um molho ligado tem consistência. O desligamento significa uma espécie de separação e ao mesmo tempo de desagregação, fica pouco ligado o molho. Isso acontece de duas maneiras. Uma, o desligamento tem que ver justamente com, por exemplo, o tempo abstrato. O que é o tempo abstrato? O tempo abstrato é um tempo que se desligou do tempo real, concreto, vivido concretamente. É um tempo que não se deixa tocar pelo mundo, aliás, mede os acontecimentos do mundo, já não se toca, já não é do mundo. É um tempo que já não é do mundo. Aliás, o Newton tem muito cuidado em dizer isso. O tempo é uma coisa matemática, que está lá, independentemente do que aconteça. Enfim, mas nós fazemos isso com quase tudo. E há vários autores que, enfim, deram conta disso, não é? Por exemplo, a Hannah Arendt fala de uma alienação do mundo. Em vez de falar da alienação subjetiva do trabalhador, como faz o Marx, a Hannah Arendt, na condição humana, fala, olha, mas o que há é uma alienação do mundo. E ela até brinca um bocadinho, dá esta ideia mesmo relativamente à Terra, que é o livro, A Condição Humana, não é? É escrito em 1958, um ano depois do lançamento do Sputnik. E as parangonas dos jornais na época eram: o homem pela primeira vez libertou-se da Terra. E ela, com um ar de grande perplexidade, diz: mas porquê? Porquê que andamos... Que mal tem a Terra? Porquê que andamos a fugir da Terra? Porquê que andamos, não é, nesta alienação do mundo, digamos assim? Ora, o desligamento tem que ver com isto, não é? Tem que ver com esta saída progressiva da pertença ao mundo. E isto tem raízes profundas na história da filosofia, tem raízes profundas
que têm que ver, de facto, com uma má relação. Na história da filosofia, até das religiões. O mundo era o primeiro ídolo. Em algum momento do Novo Testamento aparece esta expressão. A relação, o mundo é sempre um problema, tem que haver um outro mundo, tem que haver... E, portanto, há esta saída, este mal-estar com o mundo é definidor da própria tradição ocidental, até muito antes da modernidade. Não é? Muito antes da modernidade já havia este problema. Mas, portanto, o desligamento tem que ver com todas estas formas pelas quais nós vamos saindo da relação com o mundo, e a relação que mantemos com ele é uma relação cada vez menos material, é mais abstrata, mais... digital, se quiserem, não é? Também está alguém a falar disso, digital e por aí fora, não é? E, portanto, para mim o desligamento é algo que temos que inverter. Como? Religando, religando, não é? E o que é que significa religar? Olha, significa, por exemplo, abrandar, significa fazer lugares. O terceiro livro é sobre lugares, não é? Começa com a ideia de lugares, não é? O que é um lugar? Um lugar é justamente uma singularidade, é um sítio que a gente habita, com hábitos nossos, e que se diferencia, não é? Lugar é isso, lugar é uma materialização da nossa relação com o mundo, no espaço e no tempo, não é? Ora, precisamente, eu acho que há uma rarefação dos lugares, não é? E tem que ver também com este desligamento. E, portanto, enfim, há imensas nuances desta ordem relacional com o mundo, cada vez mais desligada, e que, no fundo, também explica bastante porque é que nós temos uma relação completamente arrogante com o espaço e com o tempo, e que tem consequências ecológicas, porque a ecologia devia ser ao contrário, a ecologia devia ser, digamos assim, um pensamento que nos move em direção a encontrar equilíbrios conviviais, com outros humanos e outros não humanos, outros orgânicos, outros não orgânicos, não é? Outros, não é? Uma comunidade que convive em equilíbrio, e que não significa de maneira nenhuma algum regresso ao passado, hein? Não significa recusar a tecnologia, nem significa recusar o grande ideal da modernidade, que é a autonomia. Atenção, a autonomia, a ideia do sujeito que se dá a si mesmo a sua própria lei, autónomos, isso é um ideal a manter, e é um ideal da modernidade. O problema é que a modernidade, de alguma maneira, vai o traindo. Vai o traindo, é isso. E, por outro lado, também não significa um regresso ao passado, não significa irmos para uma época pré-moderna. Eu não quero voltar às cavernas, não é nada disso. Não és um lobista, naquele sentido que iam às Não. fábricas partir as máquinas. Não, e bom, isto é outra coisa. Não, o que eu quero dizer é que temos que, não é regressar atrás, é regressar ao chão. É regressar ao chão, aterrar outra vez, voltar ao chão. Aliás, é um bom exercício, justamente pensar que, em vez de estar constantemente a sair da Terra, não, nós temos que recuperar a nossa relação com o chão da nossa Terra. Até porque íamos fazer o mesmo para outro planeta, não resolve nada. Não resolve nada, é um fogo em frente. Empurrar com a barriga, não é? Empurrar com a barriga. Há algumas dimensões desse problema que tu identificas, desse desligamento no tempo, tens vindo a falar desse desligamento no tempo, mas também apontas um desligamento na verdade, consequências na pós-verdade, não é? No afastamento do real, ou na não importância que se dá ao facto e à realidade, e também um desligamento das emoções, ou seja, desligamento das emoções do mundo real. Eu imaginei a quantidade de vezes que nos emocionamos a ver, sei lá, um gatinho no TikTok, não estou a dar um exemplo meu, mas pronto, mas ou uma notícia qualquer de algo que está do outro lado do mundo e eu só vejo pelo ecrã da televisão e que me emociona facilmente, quase pornograficamente, não é? Portanto, é esse tipo de desligamento de uma emoção real e vital que de alguma forma nos avisas aqui, não é? E uma desligação também daquilo que conhecemos e não conhecemos, não é? O facto de termos um telemóvel e estarmos a trabalhar aqui com tecnologia e não fazemos a mínima ideia de como é que isto é feito, portanto há também um desligamento do conhecimento. Um artesão sabia as suas ferramentas, sabia os seus limites, sabia as potencialidades, o que podia fazer, o que não podia fazer. Nós somos tudo menos artesãos, não é? Hoje em dia com as máquinas que temos à volta e com os objetos que temos à volta, não é? Portanto, reconheci bastante
Eu estou de acordo, com todas as três interpretações que fizeste, é isso. Deixa-me só fazer, usando a tua ideia das antinomias baratas, não é? Eu começo o livro, esse segundo livro, justamente com um jogo entre desconexão e desligamento, não é? Que no fundo... desconectar não é uma coisa completamente diferente de desligar, não é? No sentido, é o contrário. Uma pessoa, quando se desconecta, provavelmente tem a oportunidade de fazer o ligamento ao mundo novamente, não é? Quando se desconecta das redes, quando se desconecta de tudo, não é? Na verdade, ele pode fazer um ligamento, mas quando está completamente conectado, está absolutamente desligado, não é? Quer dizer, claro que eu estou, enfim, levando isto a um paradoxo, não é? É heurístico, é um paradoxo heurístico. mas é essa a ideia, é isso. Deixa-me ouvir ali o José Borges, está muito, muito bem educadamente com o braço no ar. José, podes ligar o microfone se quiseres. Olá, boa noite. Estão a ouvir-me? Sim, muito bem. Ok. Eu estou em viagem, não vale a pena abrir a câmara porque o carro está totalmente escuro. Mas vim ouvir com atenção. Tenho só fazer aqui uma manobra. E queria introduzir aqui 2 ou 3 conceitos interessantes e acho que podem complementar aqui o raciocínio. Um deles tem a ver também com alguma bibliografia sobre o tema. Por exemplo, os limites do crescimento, que aparece na primeira crise energética, em 70 e tal, e que há o Clube de Roma, portanto há uma série de cientistas que fazem um diagnóstico não só do crescimento da população, do crescimento da produção, o crescimento das matérias-primas e traçam um limite em que podemos ter um ponto de inflexão. Portanto, isto desde 73, que está diagnosticado que a ideia de um crescimento infinito só pode dar mau resultado. E continuamos a assobiar para o lado. Outro caso que eu achei muito, muito interessante, já li aqui há uns anos, a terceira vaga do Toffler, em que ele claramente nos apresenta as razões, por exemplo, da educação. A educação obrigatória serviu, sobretudo, para nos formatar para cumprirmos horários. Antes de haver um sistema de ensino obrigatório, o tempo era muito mais livre. Era regido pelo sino da igreja, pelo cantar do galo, e de repente, com a escola, os miúdos são obrigados a cumprir horários para a seguir irem para a fábrica cumprir horários. Já estavam formatados. O que é que eu me estava a lembrar aqui mais também interessante? O Serge Latouche com a teoria do decrescimento, portanto, que está também estudado e apresentado, em que realmente temos que pensar num decrescimento para contrariar este crescimento insano e que está mais do que provado que estamos a ir contra uma parede e em vez de abrandarmos, não metemos uma mudança abaixo que é para batermos com mais estardalhado. E por último, eu não sei quem é o autor, mas ouvi até numa entrevista há relativamente pouco tempo. Ele é português, mas não sei se o livro não foi escrito em inglês, que é a Semana dos 4 Dias, que é a sexta-feira, o novo sábado, é assim qualquer coisa desse género. E que basicamente é uma proposta fabulosa de como pôr em prática esta ideia do abrandar. Não só permite organizar o trabalho de uma forma completamente diferente, como organiza o lazer de uma forma completamente diferente e toda uma indústria de turismo, porque num fim de semana grande eu se calhar posso ir mais longe, posso gastar dinheiro de outra forma, ou posso aproveitar o meu tempo e dedicar muito mais aos meus hobbies, porque consigo ter esse tempo. Pronto, acho que assim, no modo geral, acho que estes conceitos podem dar aqui também à discussão avançar um bocadinho mais. Obrigado. Obrigado, José Borges. Não, eu estou completamente de acordo com tudo. Os Limites do Crescimento é um livro que tem 50 anos. Eu há bocadinho fiz essa nota, não é? Relativamente às não mudanças,
apesar do tempo acelerado em que vivemos. É um bom exemplo a isso. Há diagnósticos que estão feitos há 50 anos e que não repercutem absolutamente nada em mudança. Ou seja, os limites do crescimento continuam tão atuais em 72 como em 2022. É perturbador. A semana de 4 dias, sim, claro, é evidente, é uma forma muito interessante. Peço desculpa estar a interromper. Inclusive, houve agora, acho que foi em 2004, se não me engano, os limites do crescimento revisitados. Portanto, eles juntaram-se outra vez e foram ver no cenário atual como é que a coisa tinha evoluído e em que ponto é que estávamos. Isso já não conheço. Agora, deixa-me só dizer uma coisa, relativamente ao decrescimento, não é? E o Sérgio Latouche, como ensinou, de facto, hoje em dia, enfim, o decrescimento surge justamente por essa altura, anos 70 também, a ideia de décroissance, não é? Em francês, é por aí que aparece o movimento, mas hoje em dia existe uma tradição, ou há uma tradição mesmo, diria, mais global e anglófona, não é? De degrowth, não é? Que tem congressos mundiais que acontecem, enfim, periodicamente. Eu já tive a oportunidade de estar participar de um, e portanto há todo um movimento em torno da ideia de crescimento, não é? E que às vezes é um pouco polémico, porque ou se fala em decrescimento, ou em pós-crescimento, ou acrescimento, não é? Porque pode não ser decrescer necessariamente, pode ser simplesmente tirar o crescimento da esfera dos valores que queremos perseguir, não é? Enfim, como... E pronto, quanto à semana dos 4 dias, eu estou perfeitamente de acordo, enfim, acho que tecnicamente não sei se funcionará bem, mas segue pelo menos a linha de pensamento que tem que ser seguida se queremos de facto, enfim, abrandar, não é? Para o melhor bem-estar do planeta e o nosso. André, acho que falo por todos quando digo que estamos todos de acordo com uma semana de 4 dias aqui, pá. A não ser que haja aqui alguém com uma empresa. Olha, há aqui uma pergunta... Não, mas se forem todas as empresas fazer o mesmo, repara, é tal logro, não é? Se todas fizerem o mesmo, a vantagem competitiva desaparece. Boa, boa. Olha, há aqui uma pergunta da Teresa Vaz, um pedido. Se podes desenvolver um bocadinho a questão do RBI como exemplo de fissura temporal. Do rendimento básico incondicional, não é? Como exemplo de fissura temporal. Sim, quer dizer, uma das propostas que eu fazia em RBI era pensar o seguinte, bom, até porque havia aquelas dúvidas todas sobre se seria, enfim, fazível, não é? Seria economicamente, financeiramente fazível. Houve vários autores, até cá em Portugal, que levantaram muitas dúvidas sobre a execuibilidade de um RBI. E eu pensei que, por exemplo, uma das hipóteses que se poderia colocar, e defendia várias vezes, era, nós podemos fazer um RBI assim, etário. Estão a ver como há enfim, a possibilidade de uma reforma, há também a possibilidade de concedermos um RBI para os jovens, até uma certa idade, digamos assim. No meu tempo de miúdo, havia uma coisa chamada abono de família, ele era universal, toda a gente recebia, independentemente dos rendimentos que tivéssemos. E aqui, este ponto é que é o fundamental, independentemente dos rendimentos que tivéssemos. Agora imaginem um RBI que seja uma extensão do abono de família, digamos, um ordenado mínimo atribuído a todos os jovens desde que nasceram até à idade em que se considera que estejam verdadeiramente emancipados. Pronto, e eles têm ali uma verba que depois podem usar para lançar a sua vida. Ora, o ser independentemente, não é, da condição social de cada um, não é, igualiza e rompe com o passado. É um pouco como se renascêssemos todos, ou seja, a nova geração tem um âmbito em que a humanidade renasce. De geração em geração renasce. E é uma fissura porque se liberta, não totalmente, porque nunca se liberta totalmente, mas se liberta o suficiente para haver um espaço de manobra bastante significativo da fissura, da continuidade que vem do passado. Não é? E é isso, quer dizer, o rendimento básico incondicional, a meu ver, tem esse poder. E se for colocado, então, assim, em termos geracionais, eu acho que esse poder fica muito saliente. Ou seja, é uma espécie de fissura temporal entre gerações, que garante que de uma para outra, pelo menos de uma forma mais expressiva, seja restabelecido, digamos, um princípio de tempo, né, digamos assim. Alguém que interveio atrás, penso que foi o José Borges, falou justamente também dos tempos diferentes, não é? O tempo
de facto é verdade, o tempo da modernidade é o tempo metrificado, ou o João Paulo Pedroso falou disso, o tempo metrificado, é a hora constante, ou seja, a hora que é 60 minutos exatamente iguais ao longo das 24 horas do dia, é algo que só surgiu na Idade Moderna, ali no final da Idade Média. O Jacques Le Goff tem um artigo muito célebre, que é o tempo das igrejas e o tempo do mercado, dos mercadores. O tempo anterior era um tempo em que a hora era flexível. A hora era maior no verão e era mais curta no inverno, não é? Porque, pronto, tinha que ter as mesmas 12 horas, digamos assim, mas o dia era mais longo, então no verão a hora era mais longa também. A flexibilidade do tempo, o tempo ser de alguma maneira um tempo que se compromete e se contagia pelo próprio mundo, em vez de ser algo que está fora e que o mede, pois é uma das boas instâncias do tal desligamento que eu falo, não é? O tempo tornou-se desligado do mundo. Eu neste último livro, com isto eu calmo, falo muito de uma plastificação do mundo. O que é uma plastificação do mundo? Uma plastificação do mundo é nós rodearmos de objetos que não se deixam tocar pelo mundo. Podem ser polímeros, mas podem não ser polímeros. Já, eu encontrei na Serra da Estrela, uma vez numa conferência dei esse exemplo, encontrei na Serra da Estrela um pacote uma embalagem de margarina planta que, depois de lavada, estava impecável, podíamos reutilizá-la. Mas a data de validade dela estava lá, e tinha 40 anos. E tinha 40 anos. Ou seja, ele ficou ali, aquela embalagem, e não se deixou tocar pelo mundo. Mas, basicamente, o que nós estamos a fazer é rodear-nos não só de polímeros. Na verdade, a gente tem que compreender que a maneira como nos rodeamos de polímeros é a expressão desta outra tendência. É de um mundo de coisas que não se deixam tocar pelo mundo. É? E o tempo é uma delas, o espaço é outra. Nós próprios vamos nos plastificando de alguma maneira. Não só com plásticas. Vou confessar-te que hoje assustaste-me quando puseste no teu Facebook a dizer que íamos falar dos teus livros. Eu sei que tens 3 mais recentes, tens mais, mas os mais recentes, e eu não comprei o último, por isso é que eu estou a levar, fiquei assustado, mas espera aí, os 3 livros eu só li 2, não fiz o trabalho de casa. Tínhamos combinado os 3, mas eu não consegui, entretanto, comprar o último livro. Fica para outro pretexto, para te convidar para outro dia, está bem, pá? Não. O terceiro livro, a ideia fundamental era esta, era para viver em qualquer mundo, não é? E porquê? Porque precisamente se eu não der uma resposta à maneira como nos relacionamos com qualquer mundo, também não vou resolver o problema da minha relação com este mundo em que estamos, não é? É um pouco essa a ideia. E a ideia é defender um regresso à relação com as coisas desta maneira. Posso dizer uma frase, a tese, é: se nós desmaterializarmos as relações, vamos nos tornar muito intolerantes. Nós temos que manter alguma materialidade nas relações. E também temos que acreditar que a matéria tem algum poder relacional. No fundo, é estes 2 movimentos. A materialidade tem qualquer coisa de relacional, e por isso é que não podemos plastificar o mundo, e a nossa relacionalidade, a relação, não é, com uns com os outros, tem que ter qualquer coisa de material. Se desmaterializarmos completamente, acabamos então em intolerância. Deixa-me tentar acabar com o final do teu livro penúltimo, portanto, o desligamento do mundo, e eu acho que encontramos aqui uma ponte interessante para o terceiro, para o tal último livro, e outra, eu sei que não levaste a mal, outra antinomia barata que eu encontrei foi a do humano e do pós-humano, que é como tu terminas o livro. Eu comecei por ler um bocadinho sobre aquele episódio do teu pai, eu vou ler as últimas linhas do livro e depois se calhar pedir-te um pequeno comentário sobre esta ligação entre o humano e o pós-humano, se não te importas. Não? O pós-humano pode ser inevitável, mas não qualquer um. Não qualquer pós-humano. Não há razão para que a luta política cotidiana, por não instrumentalizar e por religar, ou por viver em vez de sobreviver, não continue a ser escrita em linhas pós-humanas. O nó a desatar é, apesar de tudo, compreensível. Não tem de haver contradição entre humanidade e pós-humano. Ou seja, é uma antinomia que não é uma antinomia, não há uma contradição aqui. Podes explicar esta continuidade, então, entre humano e pós-humano, que tu entendes possível? Sim, claro. Eu, no fundo, entendo por pós-humano uma condição em que, além de humanos, outros que podem não ser biologicamente humanos,
tenham preocupações humanas, digamos assim, tenham angústias humanas, tenham anseios, desejos e crenças humanas. Sei lá, usando o cenário da ficção científica, não é? Eu dou 2 exemplos, dou o exemplo do Solaris e dou o exemplo do Blade Runner, em que tem, enfim, personagens absolutamente centrais que questionam a humanidade, né? E questionam o reconhecimento da sua humanidade diante de humanos biológicos, sendo que eles não são humanos biológicos. Né? Ora, o que levanta uma questão, mas o que é que então fica aí? O que é que fica aí, não é? E o que é que está aqui em causa? Não é? E o que eu penso é que nós podemos ser muito inumanos no universo humano, naturalmente, explorando, dominando, desumanizando, sei lá, o racismo é uma subhumanização, não é? Podemos, num mundo completamente humano, sermos muito inumanos. Mas podemos também, num mundo pós-humano, ter exatamente a mesma questão. Podemos continuar a lutar por humanidade e inumanidade. E, portanto, a meu ver, o que se coloca é levar para uma escala seguinte as lutas pelas quais a humanidade se afirmou e que não são lutas em torno de um código genético, em torno de qualquer coisa que pudesse ser entendida como especismo, mas em torno do quê, efetivamente? Em torno de uma relação com o mundo. No fundo é isso, uma relação com o mundo. Portanto, a questão que se coloca à humanidade, seja antes ou depois do pós-humano, é a questão da ligação ao mundo, de manter a ligação ao mundo. É? E por ligação ao mundo é justamente esta capacidade, não é, de estabelecermos uma relação que é uma relação de estar, uma relação de tempo, de espaço, uma relação que é relação, efetivamente, e que não seja simplesmente de encontrarmos uns diante dos outros como recursos que podem ser aproveitados, podem ser explorados, podem ser úteis, convenientes, etc. Tudo isto é muito mau se não conseguirmos devolver-nos uns aos outros simplesmente deste quadro. Estamos em relação com o mundo, estamos em relação uns com os outros. Não é? E é isso que se vai jogar, a meu ver, no grande desafio do pós-humano. Quer dizer, se eu tiver um software muito inteligente que desenvolve uma relação comigo, ele passa a fazer parte do meu mundo de humano pós-humano. É isso. André, olha, é um bocadinho isso que procuramos fazer aqui, na Academia do Diálogo, ligar-nos e religar-nos. E a propósito disto, lembro que no próximo dia 22 vamos estar na Livraria Flaner, finalmente a religar-nos presencialmente, depois de quase 2 anos de ausência, num café filosófico. Portanto, dia 22 deste mês, às 5. Quem estiver aqui pelo Porto, André, estás convidadíssimo a vir cá também. Olha, agradeço-te a tua disponibilidade e generosidade para falares dos teus livros. Pá, é sempre bom ter alguém com um pensamento genuíno, original, pá, vivo, para falar das suas ideias aqui. Para mim foi um prazer enorme, sei que para toda a gente aqui também. E espero que tenhas gostado. E vou voltar a chatear. Foram perguntas muito interessantes e os teus comentários também. Gostei muito de conversar convosco. Um grande prazer. André, sempre bem-vindos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, obrigado amigos. Até à próxima.